Em homenagem aos 63 anos da capital do país, Brasília, a família Ademans veio parabenizar o coração do Brasil, a capital da fé. A história de Brasília iniciou com as primeiras ideias de uma capital brasileira no centro do território nacional. A primeira Constituição da República de 1891 fixou legalmente a região onde deveria ser instalada a futura capital, mas foi somente em 1956, com a eleição de Juscelino Kubitschek, que teve início a efetiva construção da cidade. Inaugurada ainda incompleta em 21 de abril de 1960, após um apertado cronograma de trabalho, seguindo um plano urbanístico de Lúcio Costa e uma orientação arquitetural de Oscar Niemeyer. Em 2018, a Igreja Ademans realizou um ato profético para ungir a capital do país, para que decisões tomadas pelos políticos possam ter o direcionamento de Deus. Para manifestar nosso carinho pelos 63 anos da capital do país, vamos mostrar para você de casa alguns dos pontos turísticos principais por aqui. Nosso primeiro ponto de visita foi na Catedral Central de Brasília. O local da catedral foi previsto por Lúcio Costa em seu projeto para o plano piloto. Segundo Lúcio, ela deveria ficar em uma praça autônoma por questões protocolares, simbolizando fisicamente a laicidade do Estado e a separação entre governo e religião. Por isso, fora da Praça dos Três Poderes, e também por questão de escala, a fim de valorizar o monumento e a ordem arquitetônica. A Catedral de Brasília foi inaugurada em 31 de maio de 1970. Localizada na região da Esplanada dos Ministérios, sua estrutura foi arquitetada por Oscar Niemeyer. Para quem veio visitar o templo pela primeira vez, conta que a estrutura do local encanta e emociona quem passa por aqui. É bem interessante, né? Que a gente não tem conhecimento a respeito. A estrutura é bem... desperta uma curiosidade, né? Principalmente para ver à noite como que é refletido aqui, né? E eu acho que é muito emocionante entrar em um local que foi totalmente pensado para receber, né, essa questão toda da religiosidade. Impressionante, cara, impressionante, assim, a estrutura, a decoração. A gente vê pela televisão, mas assim, a emoção não é a mesma do que vindo aqui presencialmente, sabe? É muito, muito emocionante mesmo, a gente fica emocionado com tanta coisa linda, assim. Nosso próximo ponto de encontro foi no Congresso Nacional. Em respeito à soberania do povo brasileiro, proclamo as palavras do presidente Juscelino Kubitschek sobre este lugar. Entre aspas, este ato representa o passo mais vil, mais energético que a nação dá, após a sua independência política para a sua plena afirmação, como o povo que tomou a seus ombros uma das maiores e extraordinárias tarefas que a história contemporânea viu. Atribuiu-se a uma coletividade a de se povoar, civilizar as terras que conquistou. Vasta como um continente, a de integrar na comunhão dos povos para o bem comum da humanidade um dos mais ricos territórios do mundo. E congratulo-me como o Congresso Nacional, que como ato de discernimento e patriotismo sobre auscultar os sentimentos dessa nação, sobre acolher seus históricos anseios, sobre mais uma vez mostrar-se fiel, contribuidor da soberania vontade do povo brasileiro. Fecha aspas.
O Congresso Nacional é um órgão constitucional que exerce as funções do poder legislativo, elaborar e aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro. Para Gabriel, que veio do Piauí, visitar o local gera grande expectativa. É um símbolo do nosso país, um símbolo da República, e dados os últimos acontecimentos, é importante a gente vir conhecer e prestigiar, né, a história do nosso país. Ocupada com funcionários durante o dia, a imponente esplanada dos ministérios é conhecida por seus edifícios modernistas, projetados por Oscar Niemeyer. A sede do Ministério das Relações Exteriores, o futurista Palácio do Itamaraty, também exibe pintura e estruturas brasileiras. A Praça dos Três Poderes é um logradouro público em Brasília, um amplo espaço aberto que contém os três edifícios monumentais que representam os três poderes da República Brasileira. Idealizada por Lúcio Costa e projetada por Oscar Niemeyer, a Praça dos Três Poderes é a harmonia entre o poder executivo, legislativo e judiciário, que é a essência da República do Brasil. Para Arlan, que visita a praça pela primeira vez, conta que a experiência é boa. A experiência que a gente tem muito bom para quem nunca veio em Brasília, né? Um lugar, um ponto turístico muito legal, ainda mais estar de frente, né? Um palácio aqui e é excelente estar aqui. Outro ponto que entrou na nossa rota turística foi a Ponte Juscelino Kubitschek, que em 28 de outubro de 1991, Gilson Araújo apresentou o projeto de lei número 187, que exigia do governo do Distrito Federal a autorização para a construção de uma nova ponte sobre o Lago Paranoá. Inicialmente orçada em 1998 em 48 milhões de reais, estima-se que o custo total da construção foi de 160 milhões de reais. A Ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida como Ponte JK, fica sobre o Lago Paranoá. Inaugurada em 15 de dezembro de 2002, tornando-se um cartão postal da cidade. Um dos monumentos centrais da cidade é a Arena de Futebol. O primeiro nome do espaço era Estádio Governador Hélio Prades da Silveira e foi uma homenagem ao governador da época. Já nos anos 80, o estádio foi rebatizado e recebeu o nome do grande jogador brasileiro, passando a ser chamado de Estádio Mané Garrincha. A Arena Mané Garrincha é um estádio de futebol situado no centro de Brasília. Inaugurado em 10 de março de 1974, o estádio tem capacidade para mais de 60 mil pessoas. O único dos grandes palácios da cidade que não foi projetado por Niemeyer foi o Palácio do Buriti. O palácio é a sede do Poder Executivo. O Palácio do Buriti foi inaugurado em 1969. Seu nome deriva de uma planta típica aqui de Brasília. Seu projeto foi arquitetado por Naldo Jorge Esteves, para ser a sede do governo do Distrito Federal. Para finalizar nosso passeio pela capital do Brasil, passamos no principal cartão postal da capital, conhecida como a Torre de TV de Brasília. A base do prédio é formada por um volume de concreto aparente de formato triangular,
com 25 metros de altura e fechado com vidro. O volume é sustentado por 3 pilares que formam um V e entram no volume. A parte externa desses pilares servem de ligação e base para a torre metálica, parte do volume onde fica o Museu das Gemas. A parte metálica tem altura de 192 metros. A Torre de TV de Brasília é uma torre de transmissão radiofônica e televisiva, inaugurada em 1967, com 224 metros de altura. Para quem veio visitar o local pela primeira vez, o intuito é ter o melhor registro da cidade, já que o local proporciona uma vista panorâmica. Estou com expectativa de conseguir ter os maiores registros da cidade, né? Eu não conheço, então estou com expectativa. Não conheço nada, então eu vim por acaso. Não conheço aqui, primeira vez. Eu tô achando legal, Já visitou outros pontos aqui da cidade? O que tá achando da cidade? Visitamos o Palácio do Governo lá, zoológico também, zoológico muito legal. A cidade é bonita, viu? A cidade de Brasília é bonita. E nós vamos ficando por aqui. Aos 63 anos de Brasília fica a nossa admiração por carregar tanta riqueza e representatividade para o nosso país. Nós da família Ademãs desejamos e profetizamos bênçãos e prosperidades para a capital da fé.